Oi, eu sou Raquel Salgado, sou psicóloga clínica, sou especialista em autoestima, vínculos e padrões emocionais. Eu trabalho com a abordagem da terapia do esquema. E aqui no canal a gente fala sobre as dores que te fazem repetir as mesmas histórias, histórias que te machucam e como você pode transformar isso. Hoje a gente vai falar de uma ferida muito sutil, mas que te prende sem correntes visíveis. Há de se perder dentro da vida de outra pessoa. Sabe quando você percebe que você vive em função dos outros? E suas escolhas, seus horários, seus desejos, até mesmo seus sentimentos giram em torno do que o outro precisa, do que o outro quer ou do que o outro sente? Você já não sabe nem mais dizer do que você gosta. Não sabe o que faria se tivesse um tempo só para você, porque o seu mundo ficou pequeno e o centro dele não é você. Esse vídeo é sobre isso. É sobre esse cuidado que você tem em excesso com o outro e que você acaba não olhando para você. Vamos imaginar, eu vou trazer aqui para você a história da Clara. É uma história fictícia que você pode se identificar. Desde pequena, Clara foi o braço direito da mãe. Ela escutava os problemas da mãe, ela escutava os problemas que a mãe tinha dentro do casamento. Clarinha cuidava dos irmãos, fazia de tudo para não dar trabalho. E ela cresceu, então, acreditando que ela só seria amada se ela fosse útil. Ela ficava em função de papai e de mamãe, dos irmãos, dos problemas deles. Anos depois, Clara estava num relacionamento amoroso e ela repetia o mesmo padrão. Ela se anulava, ela dizia sim mesmo quando ela queria dizer não, ela cancelava seus compromissos, ela engolia os seus sentimentos. Clara pedia desculpa até quando ela quem estava magoada. Ela vivia em função do cuidar do outro e vivia em função de se anular. Mas no fundo, ela acreditava que e ficava se perguntando: será que se eu parar de agradar o outro, será que eu vou continuar sendo amada? Esse padrão que a Clara vive de se moldar aos outros e de viver para ele, tem raízes muito mais profundas do que parece. Dentro da terapia do esquema, nós chamamos isso de esquema de emaranhamento, esquema de emaranhamento com as figuras parentais. Mas na prática, o que significa isso? Significa que durante a infância, a criança ela não teve um espaço emocional para desenvolver a sua própria identidade. Ela se fundia com o outro, com os outros, com as figuras parentais. E ela precisou então ser o que os pais esperavam dela. Ela precisou ajudar, ela precisou compensar, ela precisou acalmar os adultos ali ao seu redor. Ela foi aprendendo então que não era seguro e que não era permitido ser ela mesma. E isso dentro da terapia do esquema, isso está diretamente ligado às necessidades básicas emocionais que não foram atendidas. Vou trazer aqui para você as 3 necessidades que está ferindo diretamente aí, com esse esquema de emaranhamento. A gente está falando da necessidade de autonomia e o senso de identidade, onde a criança ela não pôde descobrir o que ela gosta, o que ela quer, o que ela sente. Ela não se reconhece, então, como um eu separado, porque desde muito novinha ela aprendeu que ser ela mesma seria motivo de egoísmo ou motivo de rejeição. A segunda necessidade é de limites realistas e autocontrole. Ao viver em função dos outros, essa criança ela cresceu sem saber colocar e ter limites saudáveis, né? Ela sempre foi invadida emocionalmente e nunca teve espaço para aprender a dizer um não sem culpa. Ela estava o tempo todo atendendo ao outro. E a outra necessidade é a necessidade de expressar
as suas emoções. Então, muitas vezes essa criança aprendeu que expressar o que ela sentia poderia causar problema. Então ela se calava, ela sorria para evitar os conflitos, ela engoliu o choro para não incomodar, ela não aprendeu a expressar o que ela precisava, do que ela queria, do que ela sentia. E no presente essa ferida aparece quando as pessoas que têm esse esquema de emaranhamento, ela entra em relações simbióticas, onde ela sente culpa ao se afastar do outro, ao discordar do outro e a colocar os seus próprios desejos, né? Ela até pode sentir ansiedade só de pensar em tomar uma decisão sozinha, como se ela fosse trair a outra pessoa, só de tomar uma decisão, imagina. E ela continua então se anulando. E ela vive como se fosse um fantasma dentro da própria vida dela, porque ela está em emaranhamento com a história do outro. Mas dentro de uma relação, isso não é amor. Isso é um padrão de sobrevivência que ela aprendeu lá na infância. Ela continua perpetuando isso dentro das relações, simbioticamente. Tem uma frase da escritora Clarissa Pinkola Estés que ela diz assim: ser leal a si mesmo é a tarefa mais difícil, mas é a maior de todas fidelidades. Me diz, se você se reconheceu nessa história, saiba que é possível você se libertar e que o primeiro passo é você começar a se perguntar: quem sou eu? Além de ser o que esperam que eu seja. Se esse vídeo tocou você, deixa seu comentário aqui. Me conta também qual parte desse vídeo mais te marcou. Se você quiser continuar esse processo de se reencontrar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque tem muito conteúdo para te ajudar a sair desse ciclo, para você se conhecer, para você começar a aprender nesse processo do autoconhecimento como é você ser separada do outro, com o que você deseja, com o que você quer para a sua vida, e não com o que você acha que é bom para o outro, sendo que não é bom para você, tá? Até o próximo vídeo.